Você é ou conhece alguém que acredita que só tem valor quando outras pessoas valorizam ou validam aquilo que transparece esse ser? Por exemplo, a aparência, a profissão que exerce, quanto ganha, os objetos que tem? Se sim, se você é assim, se você passa por esse tipo de preocupação, ou se você conhece alguém assim, fique comigo até o fim deste vídeo que nós vamos discutir como uma das obras-primas da literatura francesa continua sendo atual apesar de ter sido escrita lá no século XIX. Este é o canal Apolímata, peço a sua curtida aqui e continue comigo. Vamos juntos para poder compreender como a literatura pode nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre a sociedade em geral. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês este livro aqui, O Vermelho e o Negro, do escritor chamado Stendhal. Stendhal é um pseudônimo do escritor Marie-Henri Beyle, que viveu na França no século XIX e foi uma pessoa extremamente viajada para a época. Inclusive fez parte do exército de Napoleão, das campanhas de Napoleão nesse período. E ele, com seu pseudônimo, vai escrever este livro que inicia, de certa forma, um movimento realista na literatura. E o movimento realista na literatura é aquele que pretende tirar as idealizações, as perfeições, as relações perfeitas, os sonhos e mostrar as pessoas tal como elas são. Então, todos os defeitos, todos os interesses, os jogos sociais e mesmo pessoais, tirar a máscara é uma coisa que já acontece nessa obra, embora oficialmente, diga-se que na França, foi o livro Madame Bovary, do Flaubert, que tenha iniciado. Este livro aqui já mostra características consideradas pré-realistas, porque já tem um fundo psicológico e rico de personagens que nós vamos trabalhar aqui e ver que continua extremamente atual e que certamente vai te ajudar a pensar sobre si mesmo e sobre aqueles que você conhece. Então, antes de mais nada, é importante entender o período em que se passa a história, lá no século XIX. O escritor vive numa época em que a burguesia, o poder burguês do capitalismo se consolida na França. Só que ao mesmo tempo que se consolida, também existem as outras estruturas sociais, como é o caso da aristocracia. Então, pessoas de uma origem nobre ainda existem no país francês, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver a relação neste livro, trabalhadas entre uma burguesia e uma pessoa idealizadora, que é o protagonista. Ele é um idealista, o protagonista chamado Julien Sorel. E ele nasce numa família muito simples, em que o pai e os irmãos trabalham com madeira, não têm instrução e são extremamente rudes com ele, principalmente o pai. Então o Julien ele é considerado muito franzino, muito magrinho, não tem aptidão para o trabalho que é considerado mais bruto naquele período e que não tem um prestígio social, não faz parte do baile de máscaras, né? Que o importante é você ter dinheiro, ter as melhores roupas, ter poder político, ter poder econômico para ser admirado socialmente. E quais seriam as duas opções, então, para Julien se ele não é apoiado dentro de casa? As duas viáveis seriam, se ele quisesse subir na carreira, era ou ir para o exército ou entrar para a igreja. Eram duas formas tradicionais de conseguir subir na vida e de ter um certo respeito social. E aí é interessante a gente analisar aqui o primeiro motivo que vai fazer o Julien ter esse interesse em ser alguém na vida. Quantos de nós aqui já ouvimos isso? Ser alguém na vida, né? Ter um respeito social. Por que isso acontece? Antes de mais nada, porque dentro da própria casa ele não tem valor. Então, a partir disso, todo aquele ressentimento que ele tem com a própria família, que não o aceita por quem ele é e pelas coisas que ele gosta, ele vai buscar provar ter valor socialmente. Só que este valor que ele busca lá longe, né, por meio da sociedade, de outras pessoas que ele vai conhecer, será que realmente dizem a real identidade dele? Ou isso só reflete uma necessidade de aprovação e de validação externa pelo meio dos outros? Complexas questões, não? Mas, voltando um pouco para a história, nós vamos entender que o Julien nasce nessa família na qual ele é profundamente desvalorizado. E ele busca, então, diferenciar-se dessa família para depois, no futuro, receber um orgulho, né?
um olhar de orgulho do pai em relação àquilo que ele considera que o que ele realmente é, de fazer a diferença no mundo e de chegar em cargos de poder e poder manipular situações desde que ele se dê bem e consiga esse olhar, principalmente o paterno no caso. O Julian vai aprender a ler latim e vai aprender também sobre as histórias das campanhas e das vitórias de Napoleão e dos ideais que ele carregava. E ele sempre vai ter uma admiração, vai mostrar essa admiração muito grande por essa figura napoleônica. Entretanto, é algo que ele não pode externalizar se ele quiser subir na vida, principalmente em relação àquilo que vai surgir para ele como primeiras opções dele subir na vida. Então, logo no começo, ele vai receber uma proposta de ser um preceptor, que seria tipo um tutor privado, particular, de crianças, dentro de uma família política de uma cidadezinha chamada Verrières, no interior da França. Uma cidadezinha fictícia criada pelo autor. Essa casa vai receber, então, o Julian, e o Julian vai ensinar a Bíblia em latim, sabe recitar a Bíblia em latim, e a família que está ali, então, representando um poder burguês e político, vai ficar encantado como o Julian consegue saber tudo isso. Então, é o primeiro local em que o Julian realmente vai se sentir valorizado a partir do conhecimento que ele tem. E aí, por essa valorização, com o passar do tempo, tendo em vista que essa família burguesa tem poder, e tem poder político, principalmente no caso, ela não tem tanto conhecimento, apesar de ter dinheiro e poder político. Então, vão admirar isso no Julian. E aí, o que vai acontecer? O Julian, a partir desse olhar do outro, que no sentimento dele, olha, então quer dizer que eu tenho um certo poder aqui, né? Então quer dizer que eu não sou tão ruim como meu pai dizia, eu vou tentar ser mais ousado. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar seduzir a esposa do prefeito, a Madame de Renal, ou Senhora de Renal, como vem nas traduções de língua portuguesa, principalmente brasileiras, como a que eu apresentei aqui. Eu vou trabalhar figuras femininas com as quais o Julian vai se envolver num outro vídeo, tá? Porque aqui o foco eu vou deixar mais no protagonista, e no vídeo subsequente que vocês terão na próxima semana, vocês terão um pouco da análise feminina e também sobre a psicologia delas em agir do jeito que elas agem, considerando o meio em que vivem, que ainda que tenha sido escrito no século XIX, se mantém muito atual. Então, tendo em vista isso, o Julian ele vai seduzir essa mulher casada, e depois, quando o caso deles vem à tona e começa a se levantar suspeitas, ele vai ser levado para Paris. E em Paris ele vai começar o estudo de seminarista. Não podemos esquecer a importância que a instituição, igreja católica no caso, teve na França nesse período. Tinha muito e era muito forte. Então ele vai ser seminarista, e a partir disso ele vai se conhecendo outras pessoas e vai ser indicado para ajudar de forma tipo um secretário a uma das figuras nobres de Paris, com o sobrenome La Mole. E esse La Mole tem uma filha chamada Mathilde, considerando a língua francesa e a sua pronúncia. E ele vai também tentar seduzir essa moça. E ele vai então seduzir primeiro a mulher casada e depois essa outra mulher. E isso diz o que sobre ele? Uma mulher da burguesia e uma mulher da nobreza. Isso mostra uma pessoa com uma incessante vontade de conquistar tudo na vida. Então, ainda que ele tenha vindo de uma família humilde que não valorizava, a luta dele por status, por ser visto, admirado e ser incluído no meio, faz com que ele passe por toda essa trajetória. Ainda que ele não seja uma pessoa religiosa, ele faz parte do meio da igreja por um tempo, porque ele vê que aquilo vai ajudar a escalar ele nos meios mais ricos, nos meios mais tradicionais, e ele ser bem visto. Apesar dele ser bonapartista, de ser admirador de Napoleão, ele vai esconder isso com a própria alma e não externalizar para a família aristocrática, porque a aristocracia ou mesmo a igreja não gostam de Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão Bonaparte ele representa uma figura que combate esses ideais. Então isso quer dizer que o Julian é aquela pessoa que esconde realmente aquilo que ele gosta e admira para poder ser reconhecido no meio dos outros. Então ele não banca a própria identidade. Ele prefere ser visto e admirado e reconhecido socialmente e poder crescer nesse meio a lutar pelos seus próprios ideais. Então, se o Napoleão é muito crítico à instituição da igreja,
Ainda que ele seja bonapartista e que tenha bastante interesse em Napoleão, ele vai entrar na igreja, porque a igreja vai trazer bastante ascensão a ele e visibilidade. E aí, contando um pouco de spoiler, o Julian, ele vai, mais pro fim, ser preso e ser condenado à morte por tentativa de homicídio à primeira amante dele, que era uma mulher casada. E aí, no fim da história, ele tem como se fosse uma redenção moral, né? Que tudo aquilo que ele lutou para ser e foi, tudo aquilo que ele tentou ser, que não era ele de verdade, que só era a busca do olhar do outro, a busca da aprovação e admiração externa, isso não dizia respeito aos próprios valores dele. Não dizia respeito à moralidade que se deve ter como um indivíduo, um ser humano e um ser social. E isso ele vai desvelar mais para o fim da obra. Aqui eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar todos os tipos de análise possível desse livro. Esse livro é extremamente rico, existem várias nuances e várias perspectivas de análise. Eu estou trazendo aqui uma análise mais psicológica. Mais para frente eu posso fazer também uma análise social e do papel masculino e do feminino. Mas por enquanto eu prometo este vídeo com análise um pouco mais profunda do Julian, para ver como que o Julian dialoga com o telespectador, com quem está do outro lado da tela, aqui que está me assistindo, e como depois as figuras femininas também se comportam no mundo social para um segundo vídeo. É o que eu vou trazer um pouco mais para frente para vocês, tá? No vídeo da próxima semana. Tendo em vista que o Julian Sorel, ele é profundamente desprezado pela família, ele entende que ele precisa performar o tempo todo. Então, ele está numa sociedade em que a performance é muito validada. E ele vai buscar isso de forma incessante ao longo da obra, o que revela que ele tem uma identidade fraturada. Ele fica desesperadamente buscando se colocar no mundo com validação social, sem saber exatamente aquilo que ele é. Buscando interpretar diversos papéis, usando várias máscaras ao longo do dia para pessoas diferentes, e interpretando papéis diferentes. Isso mostra o quão fragmentado, o quão derrubado e a falta de autoconsciência que ele tem sobre si mesmo e sobre o seu real desejo, sobre quem ele realmente é. Ele não tem um lugar natural no mundo. E por não ter esse lugar natural no mundo, ele vai buscar desesperadamente construir uma identidade simbólica. E aí o nome do livro, O Vermelho e o Negro, Le Rouge et le Noir, em francês, que, ao que indica, ao que alguns estudiosos dizem, o vermelho representa a cor do uniforme do exército francês mais antigo, antes da cor azul mais clara, que vem na sociedade contemporânea, e o preto, que é a cor da batina, que tem a ver com a igreja. Então ele fica tentando oscilar entre esses dois mundos, né? O mundo do exército, do napoleônico, de ascensão, e ao meio do clero, ao meio da igreja, meio de fazer parte daquilo, mesmo que ele não concorde com as ideias, né? Do clero ou da sociedade ou da classe que ajuda o clero a se estabelecer, como é o caso da nobreza na França, como sempre foi, né, ao longo da Idade Média, e depois na moderna e depois na Idade Contemporânea. E nesse jogo, por aquilo que ele quer mostrar ser e para ser validado, ele passa uma ideia de ser uma pessoa extremamente segura, extremamente inteligente, extremamente capaz e corajosa. Mas, no fundo, Julian tem inquietações que mostram que ele é uma pessoa extremamente insegura. E o que ele mostra é simplesmente a casca de uma pessoa extremamente frágil, de um homem extremamente frágil, inseguro e que se sente inferior aos demais, ao meio que ele circula, tanto dentro da própria família como nos meios sociais mais ricos e socialmente elevados. Então, é possível dizer que o protagonista luta incessantemente para tentar vencer o desamparo. Então, toda aquela vaidade, a necessidade de ascensão é para vencer o sentimento de desamparo e tentar romper o sentimento de insignificância que ele tem sobre si mesmo. Então, para isso, ele tenta ser o desejo do outro, aquilo que os outros desejam, aquilo que os outros pensam que é importante e que valorizam socialmente, é o que ele vai buscar. Ele vai buscar isso para parar de se sentir insignificante. Quantas pessoas você conhece que também fazem coisas para parar de se sentir insignificantes, ou mesmo para serem admiradas, como se o olhar do outro e o desejo do outro fizesse com que nós mesmos nos sentíssemos importantes
ou dignos de ser valorizados. E isso faz com que a gente possa refletir sobre essa busca incessante, então, do Julian. Então, o Julian, em última instância, ele quer ser admirado e aprovado por um mundo que o humilhou no passado. E ao mesmo tempo que ele quer destruir esse mundo, ele quer ser admirado por ele. E isso não é possível. Isso gera uma contradição dentro dele que vai levar para o fim trágico da história. Porque são coisas que são inconciliáveis. Né? Se aquilo que te machuca, você buscar ser admirado por quem te machuca, por quem te fere, por quem te humilha. O protagonista, ele não quer ser quem ele é. Ele quer ser quem ele acha que ele deveria ser. E aqui eu faço uma provocação para quem está me assistindo, para você. Você já se pegou pensando nisso? Ou já pegou-se nessa armadilha de às vezes você se sentir um impostor? Porque na verdade você performa algo que não necessariamente tem a ver com a sua essência? Seja nas relações sociais, seja no seu trabalho, seja nas relações íntimas. E aí, uma das atualidades do livro é a gente entender que todos nós vivemos numa era da performance. Embora o livro tenha sido escrito no século XIX, essa era é bastante presente, os costumes são bastante presentes nesse sentido. Então a gente tem que performar o tempo todo. Nas redes sociais nós vemos pessoas, ou às vezes nos comportamos também como pessoas que publicam para performar. Em relação ao que você está fazendo, ao que você gosta, ao que você compra, ao que você come. A academia que a gente faz diariamente, que muitos fazem, tem que postar, porque eu preciso mostrar performance. Eu preciso mostrar que eu acordo às vezes 4 horas da manhã, e aí eu faço o milagre da manhã. Consigo fazer o dia render. Outras redes, como por exemplo o LinkedIn, em que as pessoas colocam o seu currículo para mostrar toda a trajetória profissional também faz parte de performance. Quem tem a melhor performance ou parece ter vai receber maiores convites para entrevistas ou empresas de grande valor. Então, o tempo todo nós estamos nessa era do performance. O Tinder é um aplicativo também para isso, que algumas pessoas tendiam a buscar relacionamentos, né? Hoje a gente sabe que não é tão simples, mas é a questão da performance. A gente se coloca à venda o tempo todo, seja nas redes sociais, seja numa mesa de bar, num restaurante, com a sua família, com seus amigos. É muito comum que as pessoas façam isso. E o quanto que isso está conectado ou desconectado de quem você realmente é. Essa sociedade e era da performance, em que é muito importante aquilo que a gente faz, a produtividade, as nossas conquistas. O quanto realmente buscar por tudo isso vai nos fazer verdadeiramente felizes internamente. Por meio do drama das personagens, o livro nos convida a refletir sobre as nossas próprias questões, sobre as nossas próprias emoções, sobre quem somos e queremos ser de verdade. Ele é um espelho psíquico do ser humano. E isso nos ajuda a reconhecer os nossos auto-enganos, aos nossos desafios, a ensinar a nomear os nossos desejos reprimidos. Nos convida a refletir sobre o que nós estamos sacrificando para sermos vistos, aceitos. E, sobretudo, nos pergunta: você está vivendo a vida que realmente queria viver ou aquilo que pressionam você a ter, para você se sentir bem? É uma falsa identidade que é criada para que você sinta pertencente a uma sociedade ou a um grupo. Assim, a obra nos leva a refletir sobre questões humanas universais, tais como desejo, ambição, identidade, amor e culpa. E proporciona-nos refletir sobre os nossos impulsos inconscientes, as nossas escolhas e contradições internas. O Julian Sorel é alguém que precisa ser admirado, olhado, reconhecido. E esse olhar da outra pessoa, né, do outro, do ser externo a nós, especialmente o das mulheres, no caso do Julian, e da elite francesa, funciona como um espelho que validaria o seu próprio valor. E aí eu te convido a refletir. O que acontece quando cai a nossa ficha e a gente para pensar e buscar pelas respostas das seguintes perguntas? No mundo
em que as pessoas estão sempre em guerra, buscando a sua melhor versão, essa melhor versão é algo interno, é algo externo. O quanto que a gente sobrevive a essa guerra entre o desejo externo, social e ao nosso. Qual é o seu vermelho e o negro? Por onde você transita? Qual é a sua verdadeira identidade? Você tem clareza disso? Se você tem, responde para mim aqui embaixo. Deixa o seu comentário em relação a esse vídeo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar o canal a crescer e para que isso seja um estímulo para que cada vez mais nós troquemos essas informações ricas e análises que sempre vão trazer provocações sobre quem é você no mundo e como você pode buscar de fato entender qual é a sua real identidade, os seus verdadeiros gostos e como se equilibrar de um mundo cada vez mais performático e com menos validação daquilo que nós realmente gostaríamos de ser. Até o próximo vídeo.